Eliane Pereira me chama, prioridade total para reportagem ao vivo, porque aquele caso da guriazinha Melissa acendeu um alerta sobre os cuidados com os bebês na hora de tomar banho. A guriazinha que foi para a escola, de repente os pais recebem o chamado que havia queimaduras no corpo dela por conta de um banho. A água quente provocou todos esses ferimentos. A Liliane Pereira está com uma especialista que vai dizer exatamente os cuidados necessários e também como os pais devem ficar em alerta quando deixam a criança na escolinha, né, Lili? Isso, eu tô com a doutora Thalia, que é emergencista e poderia muito bem ter sido chamada em um momento como esse. E aí o que eu queria que tu dissesse é o seguinte: aconteceu algo do tipo, enquanto uma mãe e um pai, por exemplo, se acontecer isso em casa, o que eles devem fazer enquanto o socorro não chega? Bom dia a todos. Como orientações gerais assim que a gente pode fornecer no caso de queimaduras, a área, por exemplo, do bebê que foi queimada, ela precisa ser protegida e precisa ser lavada com água abundante. Então pode pegar, por exemplo, a perna do bebê que foi afetada e colocá-la embaixo de água corrente por cerca de 20 minutos. Se a criança tiver com algum objeto, alguma roupa cobrindo aquele local e que não tivesse ficado aderida à pele, também pode ser retirada, tá? E a gente não recomenda a aplicação de nenhum tipo de medicamento, nem gelo local, nem nada. Recomendamos, depois dessa lavagem inicial, a colocação de um pano limpo para proteger a área acometida e então buscar um serviço de atendimento para proceder com os cuidados da ferida. Então, se ela tiver com uma roupa, tem que tirar essa roupa. Isso, a não ser que essa roupa tenha ficado aderida. Então, o familiar vai lá, tenta proceder essa retirada, se perceber que tiver resistência, para aí. Tá. E aí esse pano limpo que coloca, ele não tem o risco de também ter aderência à pele? Não. Nesse momento inicial, o processo de cicatrização não nos preocupa tanto, né, com relação a isso. É mais para proteger o ferimento e evitar infecções secundárias, porque querendo ou não, é uma área ali que está desprotegida e que coisas do ambiente que entram em contato podem acabar contaminando e gerando uma infecção. Então essa é a nossa preocupação inicial. Então, 20 minutos com água corrente, temperatura ambiente e proteger o ferimento. O nosso apresentador quer fazer uma pergunta, por favor, Lara. Lili, ontem eu até comentei aqui, em tom de brincadeira, embora agora não caiba mais esse tom, que quando eu tomo banho parece uma sauna, o banheiro fica daquele jeito porque eu realmente coloco na última temperatura. Um bebê que é mais sensível, os pais podem dar banho na última temperatura do chuveiro elétrico, ou quem tem aquecedor a gás subir o máximo possível, ou a pele dos bebês é mais sensível, não dá para usar a gente como referência? Não podemos usar a temperatura que nós usualmente utilizamos no banho, até por questão de curiosidade. As mulheres, principalmente, que tomam um banho mais quente, geralmente a temperatura chega aí no entorno dos 42 graus. E para os bebês, a gente preconiza que a água atinja entre 37 a 37,5 a temperatura. Então, para evitar qualquer tipo de risco com relação a isso, que a gente recomenda? Que a banheira do bebê, que vai ser utilizada para banho, seja preparada totalmente com todo o volume de água antes de colocar o bebê dentro, tá? Que a água atinja mais ou menos com o bebê sentado dentro da banheira, acima do quadril, cerca de 5 centímetros. E também que essa temperatura, se os pais não dispuserem de um termômetro, que eles testem a água colocando o cotovelo dentro da água. Aí ele não apresentando, que é uma área muito sensível, né, não apresentando sensibilidade, eles têm mais segurança de que aquela temperatura está adequada para o banho. Agora, em relação a essa sensibilidade, existe uma diferença entre a sensibilidade do adulto e do bebê. A pele do bebê, ela é queimada de uma maneira mais fácil. Isso. É por isso exatamente que a gente recomenda que o teste da temperatura, na ausência de um termômetro, seja feito na região do cotovelo do adulto. Porque se o adulto colocasse, por exemplo, o dorso da mão, ele poderia achar que a temperatura estava adequada. E
quando a gente tem, por exemplo, a prática de tomar banho com o bebê, que até muitas vezes é recomendado para que o bebê se sinta aconchegado, tem essa questão de que para o adulto que já está acostumado a tomar um banho mais quente, para ele vai estar boa, de repente, a temperatura. Como a gente mede, também dá para usar essa prática do cotovelo ou coloca um pouco mais morna, que às vezes o produto pode estar um pouco mais fria, mas fica mais adequada para o bebê. O ideal é continuar usando essa técnica do cotovelo para deixar a temperatura mais adequada à pele do bebê mesmo, né? E uma coisa muito importante, que é uma das principais causas de queimadura nesse cenário, não, ao longo do banho, enquanto que a temperatura da água for esfriando, no contexto de uma banheira, não deixar a água corrente nova entrar em contato com o bebê. O ideal é repetir esse processo, tirar o bebê daquela água, deixar a banheira cheia de novo, fazer o teste da temperatura e aí prosseguir com o banho. Muito obrigada. Conversamos aqui com a doutora Thalia, que é emergencista e, portanto, tem aqui as informações que são adequadas para que a gente consiga proceder em casos de acidente nesse sentido de queimaduras, para que a gente saiba como fazer numa situação como essa. Liliane Pereira, obrigado pelas tuas informações. Havia um mito, inclusive, de colocar pasta de dente em queimaduras, o que é uma grande bobagem. Cada vez que a gente fala mais sobre esse assunto, mais eu me pergunto como que aquela guriazinha sofreu queimaduras tão graves dentro da escola. Como que uma professora que deveria estar acostumada com aquela rotina não percebeu o mal que fazia para Melissa, que foi transferida para Porto Alegre nas últimas horas. Segundo a mãe, está se recuperando bem. Lili, obrigado pelas tuas informações. Eu sigo com notícias